Bom dia, Ana. Bom dia. Vamos aguardar aqui as pessoas lindas que estão chegando, não é? E eu tô descobrindo os recursos aqui do Instagram, enquanto as pessoas ainda não chegaram. É tão bom ver você aí, Ana. Você não tem ideia do quanto. Tão fortalecedor, né? Assim já é demais. Ai, ai. Será que é porque é sexta-feira, o pessoal acordou mais tarde? Vamos ver aqui, não é? Tá me ouvindo bem, Ana? Me vendo também? Joia. Câmera, é que não tem como mexer nisso aqui, sabe? Tendo em vista a condição da minha casa em mudança, se eu mexer aqui, eu não tenho onde apoiar, porque o tripé ficou lá no consultório, chegou já. Se tá me vendo mais ou menos, tá bom. Enquanto o pessoal tá chegando, a gente vai conversando aqui, Ana. Eu vou deixar hoje aqui o Note ligado para eu não passar muito das 8h30, no máximo, né? Talvez se eu fizer assim, deixa eu ver. Que tal assim, Ana? Coloquei um apoiozinho ali. Ah, beleza. Sexta-feira acho que o pessoal tá sempre mais slow motion, né? Mais sossegado, assim, me parece. Na outra sexta-feira nós fizemos uma, tinha gente, né? Ah, então tá bom. O tripé chegou ontem, bem bonito. A moça lá que me atende lá na fábrica abriu para eu ver. É bem bonitinho mesmo. E eu tenho também um microfone de lapela, sabe? Mas tá nas caixas. É, teve uma audiência bem legal. Foi a primeira. Não, foi a segunda que nós fizemos uma. Foi a segunda live da vida.
Fizemos uma na segunda-feira retrasada e uma na sexta. Ah, foi a primeira. Ah, é mesmo. É. As pessoas estão chegando aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho. Para quem está chegando, vai me dizendo da onde, que cidade, que estado que é, ou até de que país. Então, hoje nós vamos falar sobre o reconhecimento do eu essencial, né, como recurso para o resgate e a proteção da criança interior. Que, na verdade, eu me dei conta de que nesses 30 anos de profissão, de carreira como clínica, foi, na verdade, isso que eu fiz com as pessoas num formato individual, né? E agora eu estou codificando esta metodologia, vamos dizer assim. Bem-vindo, Júnior, aí do Pará, deve estar quentinho aí, né? Então, eu estou codificando essa metodologia que eu utilizei tantas e tantas vezes, mais de 3.000 vezes, né? Individualmente, agora eu vou começar a fazer esse trabalho através de imersões, não é? Para ter uma abrangência maior. E as pessoinhas estão chegando aqui, ó. Bem-vindas. Quem puder, por favor, compartilha aí no aviãozinho com seus amigos, porque nós também vamos falar sobre os medos, porque o medo é a base do não reconhecimento do eu essencial de cada um de nós, né? Então, tantos medos que nos assombram a todos, não é? Deixa eu só acender a luz aqui que apagou. Peraí. Então, eu vou... Ah, querido, um beijo para você no Pará. Quando estiver aqui em São José, quero ver você, sua família, viu? Então, eu estava falando do tema, então eu quero falar para vocês, vou aprofundar um pouquinho a questão do medo instintivo e o medo psicológico, que é o que nos assombra. Aí eu vou falar de como é que nós podemos fortalecer o nosso eu essencial como ferramenta de resgate e proteção da criança interior ferida, que todos nós temos uma criança interior, né? E por mais fortes que sejamos enquanto adultos e aparentemente bem resolvidos, essa criança interior vive em cada um de nós. E geralmente ela está ferida, né? Então eu vou falar sobre essas coisas todas e antes disso vou aqui me apresentar um pouquinho, né? Eu sou psicóloga clínica, formada pela Universidade Federal do Paraná e eu tenho uma atuação em consultório de 30 anos, com muita alegria e muita gratidão ao Criador por ter me concedido esta oportunidade de ser contribuição na vida das pessoas, né? E como eu disse numa das lives que eu fiz anteriormente, eu fui muito exigente assim com o meu conhecimento, estudei muito, foram várias pós-graduações para poder fazer o que eu faço com competência, né? E então, assim, é muito gratificante, sabe, poder estar aqui online e ao vivo desse jeito, sabe? Porque eu já dei muitas entrevistas em televisão, na RPC, na TV Transamérica, sempre ao vivo, né? E agora essa oportunidade de falar aqui no Instagram e poder compartilhar essa experiência de tantos anos que eu tenho como em trabalho individual, em trabalhos de imersão, workshops, eu já formei muitos coaches, é uma honra poder ter sido contribuição para essas pessoas, inclusive os diretores da Justiça Federal do Paraná, eram 60 naquela época, eu fui uma das pessoas que formou cada um deles, certifiquei, né, como coaches. Então, assim,
fui sendo contribuição de em diferentes formatos, né? E atualmente eu venho me direcionando além do trabalho individual para esse trabalho mais, eu não diria que é uma psicoterapia em grupo, mas é um tipo de imersão que eu começo a fazer daqui para diante, aonde terá um efeito sobre as pessoas, terapêutico sim, né? Porque sempre a história de um vai contribuindo na história do outro, na história de cura, vamos dizer assim, né? Então isso ficou muito claro para mim ao longo desses anos também, e aí eu decidi começar a fazer essas imersões. Mas muito bem, então vamos continuar aguardando quem está chegando e vamos honrar quem está aqui, né? Eu vou começar a falar então, por exemplo, começar a falar da diferença, né, do medo instintivo e do medo psicológico, tá? Então veja, o medo instintivo é o medo que, por exemplo, um animal tem, né? Quando um ser humano se aproxima dele, ele tá assim super tranquilo lá na natureza e tal, e de repente ele percebe a presença de um ser humano. Eu moro aqui na roça, sabe? Então eu vivencio muito isso diariamente, né? Temos aqui garças, pássaros, patos. Os patos estão acostumados com a gente, porque eles nascem na mão da gente. Mas os pássaros, assim, as garças, por exemplo, são mais rústicas, né? E muitas vezes elas estão, assim, numa boa aqui, passeando pelos açudes e pelo gramado. E, de repente, quando ela percebe a nossa presença, ela voa, né? Então, esse é um medo instintivo, que é um medo que protege, que é um medo circunstancial. Nós também temos esse medo, esse medo é originado do nosso cérebro reptiliano, que é a parte mais primitiva do nosso sistema nervoso central. Então, este medo que é instintivo nos protege, nos leva a uma autopreservação. Nós temos cobras aqui também, então quando eu ando por aqui, eu ando com cuidado, porque uma cobra, se eu pisar nela, ela vai me morder e eu posso morrer, né? Então, nisso eu tomo muito cuidado. Este medo é um medo importante, é o medo instintivo. Agora, existe o medo psicológico. Esse medo psicológico, que é o medo criado na mente, que é o medo perene. O outro medo é circunstancial, é de acordo com uma variável, algo que acontece. O medo psicológico, que é o medo que eu trato no consultório, é um medo perene. E que medo é esse criado pela mente? É o medo de empreender, é o medo da morte, é o medo de ser abandonado pela pessoa amada, é o medo de ser ridicularizado, é o medo de não ter o que comer, é o medo de ficar sem teto, né? Então, exatamente qual é a diferença, né? Assim, para ficar bem claro para todos nós. O medo psicológico e o medo instintivo. Então, o medo instintivo é o que nós estamos sentindo no agora. O medo psicológico é algo que é projetado. E tudo que é projetado fica mais intenso do que a realidade. O que eu quero dizer com isso? Esses medos todos que eu citei aqui para vocês são medos que a gente projeta, né? Para o futuro. Medo de ser abandonado, medo de não ter o que comer, medo da pobreza de repente, medo de perder tudo, medo de ser ridicularizado, medo de não ser mais amado. Porque no agora nós não temos esses medos, porque no agora nós estamos sendo supridos muitas vezes de tudo isso. Então, por exemplo, o medo da velhice. Uma ocasião eu tratei uma senhora de 97 anos, ela faleceu não dentro do meu consultório, mas conseguiu se desapegar da vida no nosso processo. E o medo da velhice, por exemplo, a pessoa que é realmente idosa, ela não tem medo da velhice, porque ela já está na velhice. Agora, quem que tem medo da velhice? O jovem, né? Porque o jovem está no agora, com 25 anos, e ele projeta lá para frente a velhice, que ele não faz ideia do que é, né? Então, veja, esses medos psicológicos que são projetados no futuro, que são os medos que nos paralisam muitas vezes, né? Então, assim, o medo psicológico, ele é sempre um movimento criado pela mente. Ele é algo que não existe na realidade, no presente.
né? E por que ele é criado pela mente? Porque a mente é atrelada ao tempo. Ou a mente está grudada no passado ou a mente está grudada no futuro. Porque no presente a mente não sobrevive. O que sobrevive no presente é o nosso eu essencial. Por isso que eu coloquei como tema da live o eu essencial como recurso para proteger e resgatar a criança interior, né? Então veja, às vezes as pessoas me falam assim: "Ah, mas o medo me protege". Não, o medo psicológico não protege a gente de nada. Ele não nos avisa de nada, sabe? Ele nos confunde, isso sim, porque vamos imaginar assim, ó, a pessoa tá lá na varanda da casa dela, numa cadeira de balanço, né? Assim, bem satisfeita com a vida, num final de semana, se sentindo amado, se sentindo grato por ter os recursos que sempre desejou, e daí vem a mente e diz assim: "Ah, mas e se você perder tudo?" E aí a pessoa já se agita, né? Então veja, este medo que é produzido pela mente, ele não nos protege de nada, ele só nos confunde ainda mais, sabe? E como é que a gente neutraliza esse medo psicológico? Ficando no agora, puxando a mente o tempo todo para agora. E isso é um processo de aprendizagem, que foi esse o processo, um dos processos de aprendizagem que eu utilizei com os meus pacientes, de que eles pudessem ficar no agora. Eu tive uma paciente, até vou falar isso para vocês antes de continuar o tema, ela veio para mim com síndrome do pânico. Então, ela viu um painel digital que eu coloquei aqui na cidade, enorme, e estava escrito lá: hipnose como gerenciamento do estresse, ansiedade e depressão. E ela, como médica, sabia que a síndrome do pânico é uma desordem de ansiedade. Então, ela veio para mim. E das vezes que ela ainda teve a crise do pânico, era geralmente durante a noite, que ela acordava, e aí ela tinha que ficar andando pela casa, ou ela tinha que estar fazendo alguma coisa para distrair a mente, lavar a louça, fazer qualquer coisa para distrair a mente. Então, veja, isso é uma disfunção psicológica. Não é um medo que protege, o medo psicológico é uma disfunção que tem como a gente tratar trazendo a pessoa para agora. Então, com o passar dos meses que ela ficou comigo, ela aprendeu a respirar melhor, ela aprendeu que tudo aquilo que estava se passando na cabeça dela de madrugada era produzido pela mente, consequentemente ela conseguiria, se ela tivesse consciência do que estava se passando na mente dela, administrar aquele medo. E realmente ela hoje não tem crises, não terá mais crises de pânico. Eu tenho uma outra paciente que está na África agora que também tinha pânico e tinha medo de sentir o medo de sentir pânico. E foi indo, ela foi administrando esse medo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que assim, o medo psicológico, ele só pode ser curado quando a pessoa coloca a consciência para observar os pensamentos, ou observar a mente. Aí a pessoa começa a ficar no agora. Respira, fica no agora. E é um desafio aprender a ficar no agora. Que é a porta estreita, né, que Jesus Cristo falava. Escolha a porta estreita, que é a mais difícil de passar, porque as portas largas são mais fáceis, mas ali na frente você vai ter problemas. Então, veja, desculpe, eu considero que as portas largas são o passado e o futuro. Que é muito fácil ficar na memória ou ficar na imaginação. Nenhuma das duas coisas existe, daí na imaginação tudo é perfeito. Agora, ficar no agora exige concentração, exige esforço, exige vontade de ficar no agora. É um treino, né? Muito bem. Então, o que acontece aqui? Tive um outro paciente também que eu quero comentar com vocês, é um dos homens, ele vive ainda, ele tá com uns 85 anos hoje. Mas quando ele chegou para mim, ele tinha 73. Veja bem essa história. Ele é um dos homens mais ricos de Curitiba, do Paraná, já diria, né? E este homem chegou para mim com 73 anos, com a seguinte queixa, de que ele não dormia desde os 33, não dormia uma noite inteira, né? Porque ele tinha medo de perder os bens dele, medo de ser roubado, medo de ser enganado, né? Então, por que ele veio para mim? Porque ele tinha distúrbio do sono, porque não vivia na ansiedade, tinha um monte de dinheiro, mas vivia na ansiedade.
com medo de perder tudo, e a falta do sono estressa tanto o cérebro que faz com que a pessoa vá perdendo a memória, que é essa parte temporal aqui do cérebro onde está localizada a nossa memória. Então, este homem estava perdendo a memória não pela idade, mas pelo estresse de não dormir, não é? Então, nós fomos trabalhando também essa imaginação que ele tinha de perder nada, porque no fundo, ele nunca tinha sido roubado por nenhum empregado e nem por nenhum sócio, era tudo imaginação. E esse homem foi indo, tanto é que está vivo e feliz até hoje, aos 83, né? Agora, claro, tem questões de memória hoje, mas são questões de memória em relação a idade mesmo, né? Mas já tá dormindo bem melhor desde aquela época. Então, você veja, eu tô falando tudo isso para vocês, tô até olhando aqui, para caracterizar o medo psicológico. Pensa aí você agora nos teus medos. Ó, quais são os medos psicológicos que nós podemos caracterizar aqui? O medo de ser ridicularizado, o medo de ser abandonado, o medo de perder a pessoa amada, o medo da dor, o medo da morte, né? O medo do desconhecido, medo de correr riscos, medo da velhice, medo da pobreza. Já recebi muita gente com medo da pobreza. O medo do julgamento, né? O medo do julgamento é um dos que mais pega a gente, não é? Eu me incluo, porque o julgamento, como eu disse na última live, é o câncer do mundo. A gente vai amadurecendo, vai ficando com menos medo do julgamento alheio, mas não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem medo sim de ser julgado, né? Então veja, nós temos infinitos medos, só que a grande novidade é que todos esses medos são originados de um único. Vou falar isso para vocês agora, presta bem atenção nisso. Então veja, qual que é esse único medo? Então imagina que nós estamos aqui no estado atual e existe aqui o estado projetado. Então, eu no estado atual, no agora, e eu no estado projetado, tá? Então, aqui é o que é certo. Se eu tô sentindo dor agora, é esta dor. Se eu projeto esta dor para o futuro, eu posso imaginar que ela é muito mais intensa do que eu pude imaginar. Então, tipo, um estado de pobreza, hoje a pessoa se encontra no estado de pobreza, né? Mas se ela projeta isso para o futuro, que é uma imaginação, esse estado de pobreza pode ser muito maior. Então, qual é o segredo aqui? Existe o certo, que é o agora, e existe o incerto, que é o futuro. Esse trajeto entre o certo e o incerto que vai causar o medo. Então, você veja que todos esses medos que eu citei para vocês são causados por esta trajetória do certo para o incerto. Então, quando a pessoa consegue ficar no agora, ela não tem essa trajetória. Ela está no presente. É no agora que ela consegue ter ações para neutralizar a memória ou a imaginação. Eu considero esse o grande bingo da minha fala aqui. E o grande bingo de todas as pessoas que estiveram comigo no consultório. Porque todas que conseguiram ficar no agora, conseguiram neutralizar os seus medos, né? Eu, inclusive, porque eu já falei para vocês que eu tinha medo, inclusive, de dirigir em BR, e hoje eu dirijo muito bem em BR. Por quê? Porque eu consigo ficar no agora. Então, isso foi sanado e saneado em mim, né? E aí, o que acontece? Pensa assim, ó, onde que você está neste momento? Você está me escutando aqui, esta é a verdade, é a realidade. Agora, se você estiver me escutando aqui, pensando que você vai ter que lavar a louça daqui a 10 minutos, isso aqui já deixa de existir. Então, você veja aqui a passagem do certo para o incerto, né? E tem mais pessoinhas chegando aí, sejam bem-vindos, tá? Então, veja, perceba que essa passagem do que é certo para o incerto, ou seja, do presente para o futuro, é uma ideia, somente uma ideia. Então, você observe que todos os nossos medos são originados de uma ideia, do que eu projeto para o futuro. E aí, onde é que entra a questão do reconhecimento da criança, do eu essencial como recurso para resgate e proteção da criança interior ferida? O eu essencial nosso, ele não é a nossa mente, o nosso eu essencial é a nossa consciência.
É o que há de mais puro e essencial e eu diria até divino em nós. Quando nós colocamos o nosso eu essencial para observar os nossos pensamentos ou a nossa mente, que é o nosso eu falso, aí sim nós conseguimos reconhecer este eu essencial que observa o eu falso e, consequentemente, a criança ferida está no eu falso. Porque as memórias, lembra que eu falei no começo? As memórias é o que está na nossa mente. As memórias é a imaginação. Então, a criança interior ferida está na memória. A pessoa tem uma identificação com essas dores do passado, a identidade dela está focada no passado, na memória. E ela fica achando que ela é tudo isso. Ela não é tudo isso, ela é a consciência. Ela é o agora. Então, veja, o tema da live, né? O reconhecimento do eu essencial como recurso para resgate e proteção da criança interior. O que aconteceu no meu consultório com essas 3.332 pessoas? Todas eram queixas diferentes, mas a base do processo terapêutico de cada uma foi muito parecido. Ou seja, elas foram paulatinamente reconhecendo o seu eu essencial, prestando atenção na consciência, deixando a consciência delas, que é a parte pura e essencial de cada uma delas, fluir através dela. Consequentemente, a mente, que é o eu falso, foi perdendo força, vamos dizer assim, evanescendo, perdendo força, e a pessoa foi se fortalecendo e se fortalecendo. Eu tenho alguns pacientes meus aqui que estão me ouvindo que vão poder confirmar isso que eu estou dizendo. A pessoa fortalece o seu eu essencial, olha para a criança interior ferida com amor, resgata, cuida, mas ela já não tem mais medo daqueles medos daquela criança interior ferida. É muito lindo esse processo. Eu acho que não tem nenhum psicólogo clínico aqui, eu acredito, mas se tivesse, vocês iriam poder ratificar essa beleza que é o processo terapêutico de autoconhecimento de uma pessoa, sabe? Porque é lindo de ver quando floresce na pessoa essa consciência, esse eu essencial, que fortalece essa criança interior, né? E ela fica guardadinha lá no interior dessa pessoa, mas não incomoda mais. Por quê? Porque a pessoa está presente, ela está no agora. Então, ela não projeta muita coisa mais para o futuro. Claro, nós precisamos sonhar, né? Sonhar, ok, mas não dá para viver lá no sonho, né? E projetar coisas... Quando a gente projeta coisas para o futuro, em termos de medo, né? Geralmente são coisas muito ruins. A gente tem medo de e quando a gente observa que quando o futuro chega, a gente observa que não era tão... Eu vou tomar uma água aqui. A gente observa que não era tão ruim quanto a gente tinha imaginado. Então, por exemplo, eu moro na roça, né, que vocês sabem. E aqui tem um boteco aqui do lado, mercearia, a venda que eles chamam, né? Acho que eu não falei isso na outra live, não sei, mas tá escrito lá na venda assim, fiado só amanhã. Daí quando eu cheguei aqui na roça, eu pensei, nossa, amanhã isso aqui vai estar cheio, né? Porque fiado, amanhã é dia de comprar fiado, as pessoas de certo vêm fazer fila aqui, né? E aí eu passei por ali no dia seguinte, que eu tava indo para Curitiba, e não tinha fila nenhuma. E cada vez que eu passava, eu via que não tinha fila nenhuma e pensava, nossa, mas e as pessoas não compram fiado aqui? Não, mas daí eu me dei conta que não era isso. Fiado só amanhã. Então, cada vez que a pessoa chegar lá na mercearia, vai estar escrito a mesma coisa. E o amanhã não chega nunca. A mesma coisa são os nossos medos. Os medos psicológicos que eu falei no início, né? A gente fica achando que o medo da pobreza, o medo de não ter dinheiro, o medo de ser abandonado, o medo de ser ridicularizado, vai ser muito pior, o medo da velhice vai ser muito pior do que nós estamos pensando. E não é bem assim. Quando o futuro chega, né, a coisa fica mais suave do que nós imaginávamos. Esse foi o processo de cura dos meus pacientes. Muitas vezes. Eles perceberam que o agora é mais seguro de ficar. O futuro é incerto. Meu pai sempre dizia, o futuro a Deus pertence, né?
E é a mais pura verdade. Nós não sabemos o que vai acontecer com o futuro. Mas nós podemos ter os pés no presente e o pensamento, às vezes, no futuro, que é o nosso planejamento e tal. Mas nós não podemos viver o planejamento, nós só podemos viver o agora. Milton Erickson, que é um dos precursores da hipnose ericksoniana, que eu utilizo como ferramenta no consultório, ele dizia isso. O livro é O Homem de Fevereiro. Ele dizia assim, ele escreveu assim: nós podemos viver com os pés no presente e o pensamento eventualmente no futuro, mas volta para o agora, porque é no agora que nós temos possibilidade de ação. Não temos como atuar no futuro, muito menos como atuar no passado, porque o passado não existe, né? O passado a gente aceita, que ele é como foi, não é? Então, assim, eu penso que era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Eu até escrevi algumas coisas aqui, mas eu já falei o que eu gostaria de falar no sentido assim, para concluir, a importância e a necessidade de estarmos no agora, sem projeções para o futuro, porque são as projeções para o futuro que fazem com que os medos às vezes se transformem em fobias, as fobias em pânicos. Por exemplo, definição de fobia é o medo de algo, medo intenso de algo que não oferece um medo real. Por exemplo, já tive no consultório uma pessoa que tinha medo de mariposas. Tive outra que tinha medo de cachorros. E ela nem tinha sido mordida na infância por nenhum cachorro, né? Então, a definição de fobia na psicoterapia cognitivo-comportamental é esta: um medo intenso de algo que não oferece risco real, né? Então, eu gostaria de concluir a nossa fala de hoje, nosso encontro de hoje, falando isso. Procure doutrinar a sua mente, que é o seu eu falso, a ficar no agora. Então, se você está me ouvindo agora, eu estou ouvindo Renata Reginato agora. Se eu estou lavando a louça, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou cuidando do meu filho, eu estou aqui. Puxa a mente pro agora, sabe? Ah, muito obrigada, Júnior, pelo seu carinho comigo, viu? Muito obrigada. Então, queridos, é isso. Eu gostaria de que vocês refletissem sobre isso e procurem viver no agora, que é a única coisa real e certa que nós temos, tá? Única coisa real e certa que nós temos. E é no agora que você vai poder fortalecer o seu eu essencial, para poder pegar a sua criança interior ferida no seu colo, colocar no seu coração e ter uma vida de mais diversão, de mais alegria e eu diria até de mais riquezas, porque quando nós nos tornamos assim presentes, até a prosperidade deslancha na nossa vida. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Um beijo para cada um. E que seja uma sexta-feira maravilhosa, cheia de boas surpresas, tá bom? E em breve estarei aqui de volta. Beijo no coração de cada um. Até!